Tá ligado? Bom dia a todos. Prazer recebê-los aqui mais uma vez. Um dia especial porque nesse 11º Congresso do IDAERJ, é o primeiro congresso com o IDAERJ estruturado, inserido na estrutura da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. E eu tinha me programado para falar um pouco mais formalmente, contar um pouquinho da história do IDAERJ aqui nessa abertura, mas ontem eu mudei de ideia. E eu queria basicamente contar para vocês como surgiu a ideia de incorporação do IDAERJ ao Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria. E a história é bem simples. Na minha primeira semana de Procuradoria-Geral do Estado, aqueles despachos diários com os assessores do gabinete, um desses despachos era com o meu querido amigo Flávio Amaral Garcia. Depois do despacho, começamos a conversar de forma amistosa sobre projetos, o que ainda faríamos academicamente. O Flávio sempre falando das pendências dele, eu tenho que terminar minha tese, né, Aline? E ele falou que tinha essa pendência de reativar o IDAERJ. E eu não lembro qual dos dois, mas acredito que isso tenha sido quase que conjuntamente. Por que não trazer o IDAERJ para a estrutura da Procuradoria? No dia seguinte, nós chamamos o Anderson. Acho que dia seguinte, né, Flávio? E colocamos essa proposta para o Anderson. E a resposta, como sempre, do Anderson foi: maravilha, vamos tocar. E foi basicamente isso. Depois, falamos com amigos, com antigos membros, pensamos numa minuta de resolução, reunimos o Zé, o Felipe Derble, o Fernando Barbalho lá na minha sala e chegamos a isso. E dar andamento ao IDAERJ é especialmente importante para a Procuradoria-Geral do Estado, porque ele foi um instituto pensado e criado pelos professores Diogo de Figueiredo Moreira Neto e pelo Marcos Juruena Vilela Souto. E o objetivo do IDAERJ, incorporado à PGE, e é importante destacar isso, permanece o mesmo de sempre. Quer dizer, ser um fórum independente de pesquisa, de debate e divulgação do direito administrativo. E o IDAERJ vai estar sempre aberto à participação de procuradores do Estado, de servidores da casa, de advogados, de professores, de alunos. A ideia do IDAERJ, e isso é muito peculiar, tratando-se de um instituto pensado pelo professor Diogo e pelo Marcos, é agregar. Quem conhece, ou quem conheceu Marcos e Diogo de Figueiredo sabe, quer dizer, eles se caracterizavam por um espírito agregador. E essa história simples, ela tem um pano de fundo muito claro. Carinho por pessoas especiais e paixão pelo direito administrativo. E nesse processo, eu gostaria de agradecer especialmente ao Zé, que é sempre incansável na organização do Congresso, foi incansável na prática dos atos necessários à incorporação do IDAERJ à Procuradoria-Geral do Estado, mas queria agradecer também ao Fernando Barbalho, ao Felipe Derble e, claro, ao Flávio Amaral Garcia, que teve uma participação direta nisso. E não vou falar muito, mas eu queria aproveitar, já que hoje teremos o lançamento do Tratado de Direito Administrativo do professor Diogo. Eu nem sei se eu podia fazer isso, mas como eu só tenho mais de 2 meses de procuradoria, eu perdi um pouco meu filtro. Nós já temos a biblioteca Marcos Juruena Vilela Souto, e eu gostaria de anunciar aqui que, a partir de agora, nós temos o edifício sede Diogo de Figueiredo Moreira Neto. E eu encerro a minha fala pedindo que as palmas finais não sejam aquelas protocolares.
mas eu queria que elas fossem palmas dirigidas aos amigos, aos queridos procuradores do Estado, Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Marcos Juliana Vilela Souto, que certamente se farão presentes aqui nesses 2 dias. Aproveitem o evento. Muito obrigado. E dando início ao evento, nada melhor do que começar com o professor Floriano. O professor Floriano de Azevedo Marques Neto, que tem um extenso currículo, é doutor e livre-docente em Direito Público pela Universidade de São Paulo, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor titular do Departamento de Direito Público e Constitucional, ministra aulas na graduação e na pós-graduação, professor do curso de pós-graduação Stricto Sensu da FGV Rio de Janeiro, formado em Direito pela USP, advogado da OAB São Paulo, professor visitante da pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Católica de Lisboa, Portugal, da Escola Superior de Negócios, Peru, da Universidade Externada de Colômbia, participante das seguintes câmaras onde atua como árbitro: Câmara de Arbitragem Empresarial do Brasil, Câmara de Arbitragem das Indústrias do Estado do Paraná, Câmara de Arbitragem do Instituto Brasileiro de Direito da Energia, Câmara de Conciliação e Arbitragem da FGV, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, CIESP-FIESP, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público, membro dos conselhos editoriais da Revista de Direito Público da Economia, Revista de Direito das Telecomunicações, Revista de Estudos Econômicos e REDAC, Revista de Direito Administrativo Contemporâneo, membro do conselho editorial da Editora Fórum, palestrante em diversos colóquios no Brasil e no exterior, autor de vários livros individuais e em coautoria e de mais de 200 artigos acadêmicos publicados em revistas técnicas. Professor Floriano, mais uma vez, é uma honra tê-lo aqui. Bom dia a todos. É uma satisfação voltar aqui e, particularmente hoje, presenciar aqui, testemunhar o anúncio que o Dr. Rodrigo fez da nomeação do edifício com o nome do professor Diogo, a justa homenagem. E eu, além de elogiar as 2 homenagens, na biblioteca e no edifício, eu sempre brinco e falo isso, eu acho que aqui o auditório da Procuradoria devia também deixar reservado ali 2 cadeirinhas, porque sempre eram usadas e frequentadas tanto pelo Diogo quanto pelo Marcos, talvez 3, né, porque o Diogo sempre vinha com a esposa, e pela presença que, obviamente, eles têm, não só aqui na Procuradoria, mas na memória de todos nós. E dizer que é sempre uma satisfação. Eu não recebo convites para vir falar aqui na Procuradoria e da ERJ, eu recebo convocações. E vindo para cá, estava um pouco de trânsito, eu fiquei pensando, Rodrigo, já que você falou em perder o filtro, eu também me permito perder, eu estou realmente pensando em entrar com requerimento de reconhecimento de vínculo com a Procuradoria. Tamanha a frequência que eu estou aqui. O vínculo talvez não, mas contagem de prazo para fins de certificação para aposentadoria. Se eu somar, acho que eu ganho aí 1 ano na contagem do meu tempo de serviço lá na USP. Mas brincadeira à parte, é sempre muito gostoso vir aqui. E não só pela qualidade, pela seriedade, pela honra acadêmica que é perfilar na grade desses eventos com os demais palestrantes que vêm, etc. E principalmente de encontrar pessoas, e eu falo sempre isso, acho que isso é muito mais importante, com quem, sem propriamente vínculos formais, foi sendo estabelecida ao longo dos anos uma relação acadêmica extremamente fértil e profícua, né? Eu falo isso aqui com o Rodrigo, com o Flávio. Talvez eu nunca tenha tido profissionalmente uma relação nem acadêmica, nem advocatícia com muitos de vocês, com o Flávio, mas considero o Flávio amigo pelas ordens acadêmicas, simplesmente na troca de textos, de experiências, e o Rodrigo mais recentemente, e muitos aqui. É muito interessante a vinculação que se fez acadêmica entre o conhecimento de direito público, que é
produzido e manejado aqui na Procuradoria do Rio e vários outros centros acadêmicos que simplesmente se aproximaram por pensar parecido, ou por pelo menos não ter peias em ouvir outros que pensam igual ou diferente e fazer um intercâmbio de ideias. Muito bem. Dito isso, me coube aqui, eu acho até injustamente fazer a palestra de abertura, e eu sugeri esse tema, que é o tema de segurança jurídica em tempos de transição. Vocês devem ter ficado instigados, o que exatamente eu estou me referindo à transição. Eu poderia ter apresentado o tema no plural, em tempos de transições. E o que eu vou querer falar com vocês, me permitindo aqui, por ser uma palestra de abertura, uma abordagem um pouco mais teórica, abstrata, é que nós procuremos refletir sobre a relação do direito que nós manejamos, e principalmente o direito público, em suas duas dimensões. O direito como um estabilizador das relações, portanto, um elemento de conservação das relações jurídicas, e o direito como instrumento de mudança, de transição, de transformação. E essa relação ela é muito interessante, porque ela, não só no momento que nós vivemos, mas ela é, talvez, a tensão essencial do direito, e ela é a tensão central quando nós discutimos segurança jurídica. O direito tem, evidentemente, uma função de estabilização. Talvez o direito que nós conhecemos, o direito contemporâneo, o direito moderno, ele tenha sido, a um só tempo, causa e consequência de uma fase da humanidade em que a civilização precisou estabilizar relações para poder realizar uma etapa fundamental do seu desenvolvimento. E quando nós falamos que o mundo contemporâneo, pelo menos o que queremos, é o mundo do Estado de Direito, no fundo nós estamos dizendo que é o mundo em que o direito estabiliza as relações e assegura direitos. Então, na perspectiva do direito como um elemento de estabilização, eu posso dizer que o direito estabiliza o passado. E contém vários institutos voltados a estabilizar, a fixar o passado e torná-lo intangível. Exemplo, prescrição. Prescrição não é propriamente um elemento elisivo ou corretivo do que foi feito de maneira irregular e ilícita. Mas é uma convenção que nós definimos de que, passado o tempo, aquilo que era contrário à lei passa a ser estabilizado pelo próprio direito, porque para a sociedade é mais interessante estabilizar o passado do que passar a limpo as más condutas pretéritas. Eu falo prescrição tributária, prescrição penal, etc. Então, o direito estabiliza o passado. Segundo, o direito estabiliza o presente. Por exemplo, com institutos como a anterioridade da lei. Ao dizer, olha, a nova sistemática jurídica só pode produzir efeitos quando a lei que dá base a essa relação jurídica é anterior ao advento do fato. Então, eu consigo, com o direito, demarcar um ponto em que o passado pode começar a produzir efeitos para o futuro. É um pouco complexo, porque o presente nada mais é do que um istmo de passagem entre o passado e o futuro. Mas o princípio da anterioridade da lei, forte no direito tributário, no direito penal também, é basicamente um elemento que o direito oferece de demarcação do presente para fins de um momento anterior à lei, precedente, e dos momentos posteriores, os fatos sobre os quais a lei vai incidir. E o direito também, ele estabiliza o futuro, na perspectiva que ele dá previsibilidade. Eu contrato com o Rodrigo, hoje, mas eu sei que no futuro, se eu ou ele rompermos o contrato, vai haver uma consequência no futuro que fará repor a minha ou a esfera de direitos dele aquela condição que tinha sido pactuada e que, por descumprimento de um de nós, foi rompida. Então, o direito também nos dá a previsibilidade de que, se algo ocorrer no futuro próximo, na sequência, o futuro trará uma solução que eu já sei hoje qual é, ainda que eu não possa aplicá-la hoje. Por quê? Porque ela depende de um fato futuro. E, por fim, o direito estabiliza relações intra-humanas. Assim é com os efeitos jurídicos do casamento.
Assim é com o contrato. Contrato de duração continuada, basicamente, é o direito estabilizando a relação entre partes. Então, há, claro, uma função fundamental, primacial, no Estado de Direito, uma função estabilizadora do direito. Mas há também a função contrária. O direito também é um veículo de mudança, de transformação. Quando um governo é eleito, e traz a público uma proposta de novas políticas ou de novas orientações para o aparelho do Estado, ele, dentro do Estado do Direito, assume o mandato e passa a manejar instrumentos jurídicos para encetar as mudanças que ele ofereceu e pelas quais ele foi mandatado. Ele muda as políticas públicas mediante instrumentos jurídicos. Da mesma forma, o judiciário tem instrumentos para transformação. Exemplo, a evolução da jurisprudência. A edição de novos precedentes, a edição de novas súmulas. A mudança da orientação jurisprudencial é uma forma pela qual o direito opera mudanças. Muitas vezes, pela simples reinterpretação do que já está posto. E o direito também, e principalmente, opera no Estado de Direito mudanças mediante a edição de novas leis. E daí toda a preocupação antiga de saber como que uma lei nova interfere no ordenamento jurídico. O que confere a característica de Estado de Direito é que, sob ele, as mudanças são feitas sob certas condições. E a estabilização entre conservação e mudança, o equilíbrio entre conservação e mudança, vai se dar por dois pilares que foram conquistas civilizatórias. No âmbito do direito, a segurança jurídica, nas suas várias acepções. E no âmbito da política, as instituições. Instituições e segurança jurídica conferem a receita contemporânea, civilizatória, da possibilidade de mudança, insisto nisso, dentro de uma certa ordem jurídica. Se nós pensarmos abstratamente, é exatamente o que pauta, pontua, boa parte dos debates que nós vivenciamos hoje. Nós estamos num momento de transição em que novas propostas, novas políticas, novas posturas são postas no debate público, natural, a sociedade precisa, ou pelo menos demonstrou aceitar mudanças, e existem, de outro lado, e essa é a discussão, existem condicionantes para que essas mudanças existam. Refletindo sobre isso, esse veso de professor é terrível, eu identifiquei 4 grupos de condicionantes para a mudança dentro de um contexto de Estado de Direito. Ou seja, se queremos mudar, há de mudar, o direito é um veículo para essa mudança, mas essa mudança, disse eu, está sob condições. Primeiras condições, o primeiro bloco de condições, é o que eu chamei de condicionantes fundamentais. No Estado de Direito, há algumas condicionantes que são inarredáveis. Eleitas na ordem jurídica, pactuadas dentro de um pacto constitucional. Por exemplo, certos direitos fundamentais são infensos à mudança. São limites intransponíveis, a menos que nós saiamos da mudança, da transição, da transformação no Estado de Direito e migremos para uma ruptura. Aí nós estamos falando de outra coisa. Aí nós saímos desse campo do direito e estamos indo para outro fenômeno, que é um fenômeno que se dá na ruptura institucional. Dentro do direito existem, então, limites ou condicionantes fundamentais. Certos direitos. Direito à vida, à liberdade de expressão, à liberdade de cátedra, à orientação individual. Outra condicionante fundamental, na nossa ordem jurídica, nossa Constituição assim elegeu, as cláusulas pétreas. Pode mudar, mas aqui há um rol de questões que não são mutáveis.
Então, o primeiro bloco é um bloco de condicionantes a priori, ex ante, para além das quais é a mudança proibida. Segundo bloco de condicionantes, eu chamaria de condicionantes temporais. A mudança não pode alcançar qualquer fato no tempo. E, portanto, identificamos no ordenamento algumas condicionantes que impedem a mudança a qualquer custo. Exemplo, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito. Tranquilamente, uma lei pode mudar qualquer que seja. Porém, o direito oferece alguns parâmetros de que ela não pode retroceder para colher uma situação pretérita, já de há muito tempo. Terceira condicionante, eu chamaria das condicionantes processuais. A mudança pode existir, mas dentro de certos ritos. E aí eu posso chamar o processo legislativo, eu posso citar o due process of law, eu posso mais contemporaneamente falar do dever de realizar a mudança, o processo de forma transparente, com audiências públicas, com oitiva, com permeabilidade, enfim, há regras processuais para que a mudança ocorra. E o quarto bloco, que eu chamaria de condicionantes consequencialistas, é que também foi se agregando uma série de condições para que a mudança fosse gradual, fosse ponderada, fosse sopesada nos seus efeitos a partir da sua transformação. Exemplo, modulação de efeitos dentro de uma certa perspectiva de mudança judiciária. Ou a necessidade de se analisar a gradualidade da incidência de um determinado novo regime. Se nós manejarmos essas 4 condicionantes, nós vamos entender que o direito hoje não repulsa a mudança, mas ele foi adestrando a capacidade do próprio direito se transformar. O que me permite dizer que o Estado de Direito, para além de tudo aquilo que nós estudamos nos livros, o Estado de Direito foi se tornando um regime, um modelo jurídico reforçador de uma certa função transitória, de uma certa função estabilizadora do próprio direito. Ou seja, o Estado de Direito contemporâneo hoje rejeita rupturas bruscas. E rejeita rupturas bruscas, de certa medida, porque se percebeu que a estabilização do direito das instituições é um valor que, independentemente da orientação das mudanças, é útil para a sociedade. Tanto é assim que existem vários estudos, quem tiver curiosidade pode pesquisar no site da OCDE, que relacionam estabilidade jurídica e solidez das instituições com desenvolvimento econômico e com desenvolvimento social. Por quê? Porque se viu nas pesquisas empíricas que quanto mais estável e previsível é o sistema, não engessado, estável e previsível, maior é a condição de estabilidade necessária para os indivíduos exercerem toda a sua potencialidade. Não preciso dizer que os países que não têm qualquer ruptura, qualquer vínculo, qualquer respeito, qualquer compromisso com a estabilidade, são países que decrescem, decaem na sua rigidez econômica e nos seus índices, os seus indicadores sociais. Pois bem, nós vivemos hoje, não só no Brasil também, mas no mundo, um momento de mudanças. Seja, se olharmos para alguns sinais de colapsamento de uma ordem econômica, de uma ordem política que teve vigência desde o final da Segunda Guerra, isso é notável, né? Há um esgarçamento desse modelo, seja por conta das dificuldades naturais de uma civilização que é crescentemente impactada por fatores tecnológicos, por fatores sociais que não são irrelevantes. Não são irrelevantes. Portanto, estamos colocados, submetidos a um período de forte desafio do status quo. Isso não deve nos assustar por si, mas nos deve chamar a atenção de que estes processos de transformação não podem ser feitos fora dessas condicionantes que dão uma característica própria de
solidez jurídica. Claro, aqui entre nós temos um processo eleitoral, que, como todo processo eleitoral, aponta para mudanças, transformações, goste ou não, né? Os representantes eleitos são eleitos para impor algum mandato, uma cláusula de mandato. Nós vivemos, no Brasil particularmente, um momento de forte choque e, portanto, mudança institucional. Todo o processo que começa em 2013 nos põe diante de mudanças de revisão forte das nossas instituições, né? Não só sobre o prisma ético-moral, mas sobre o prisma estrutural. Né? Temos vivido isso no dia a dia. Nós temos presente na nossa pauta legislativa várias reformas, vários desafios que são absolutamente desafiadores, claro, desafios são desafiadores, mas são desafiadores da ordem tal como posta. Sistema tributário. Né? No debate eleitoral nacional, se falou de reforma do sistema tributário como algo absolutamente certo. Ninguém sabe para onde, mas que vai haver, vai. Reforma previdenciária, algo que afeta a vida de praticamente todas as pessoas que estão no mercado de trabalho. Recentemente, a reforma trabalhista. Né? Há 20 anos, uma tal reforma política. Ou seja, nós estamos claramente na beira, na vizinhança, de reformas muito importantes e muito desafiadoras. Né? E nós temos, por outro lado, uma postura judiciária hoje que parece estar permanentemente desafiando o próprio sistema jurídico. Né? Perspectivas de neoconstitucionalismo, jurisprudência inovadora, etc., também, digamos assim, instabilizam a vida dos velhos operadores do direito. Como nós vamos lidar com tudo isso dentro de um cenário de estabilidade? A resposta para isso é voltando à profissão de fé na segurança jurídica. E a segurança jurídica, eu tenho falado isso com muita insistência, ela tem entre nós que deixar de ser uma referência vaga e abstrata com a qual todos concordamos e passar a ser uma realidade prática na operação do direito. Digo isso e tenho repetido quase como um pastor evangélico, né, pregando sobre esse ponto. Segurança jurídica só merece esse nome quando nós a invocamos contra os nossos interesses. Um contrato só pode ser dito que nós zelamos por um contrato quando nós aceitamos e assumimos cumprir um contrato que se manifestou, que se mostrou desvantajoso para nós. Defender a segurança jurídica para brandir um contrato que nos é interessante não é nada mais do que retórica vazia. Eu não estou defendendo a preservação do contrato que me interessa porque eu sou um defensor da segurança jurídica, mas porque eu estou defendendo o meu direito, o que é legítimo. Mas aceitar que contratos valem, que contratos vinculam, claro, óbvio, vícios de vontade, má-fé, fraude, simulação, não estou falando disso. Mas muitas vezes, né, numa relação contratual, se advoga que o contrato não pode ser cumprido porque ele é oneroso. Bom, o negócio pode ter sido mal feito. Né? Da mesma forma, nós não podemos defender a segurança jurídica se nós não tivermos no dia a dia da aplicação do direito, e eu falo isso não apenas o aplicador com enforcement, né, o juiz, o Tribunal de Contas, o Conselho Administrativo, o regulador, mas na operação do direito, uma certa consciência de que o direito é fundamentalmente um compromisso a priori inderrogável, quase religioso, com a regra do jogo. E eu chamo muito a atenção porque o local de se propulsar a transformação não é na interpretação conjuntural do direito. Nós vamos avançar nesta regra de transformações com estabilidade e previsibilidade se nós operarmos o direito fazendo nossos esforços no sentido de transformar quando é o campo de transformar e preservar quando é necessário preservar as relações jurídicas. Não é possível, portanto, que nós continuemos a trabalhar com uma ideia de contrato no ambiente público em que nenhuma das partes se acredita piamente vinculada ao contrato. Nem o Estado,
porque pode alterá-lo ao seu alvedrio, nem o particular, que invoca uma cláusula de proteção do equilíbrio que, teoricamente, faz com que ele possa, o tempo todo, estar rediscutindo o contrato que ele mesmo firmou. Ora, se esse sistema permanece, eu simplesmente tenho outra coisa, mas não tenho um contrato. Eu não tenho um contrato, porque nenhuma das partes se sente vinculada ao contrato. Nesse sentido, e caminhando então para o término, a última parte do que eu vim falar para vocês, é que essa ideia da segurança jurídica ela se torna ainda mais importante do que já é para o direito em momentos de transição. Em momentos de transição. E é essa reflexão que eu chamo os senhores a fazer. O que está por vir, não me refiro apenas à mudança de governo estadual, governo federal, o que está por vir necessariamente entre nós é um momento de turbulência e de mudanças. Isso não me assusta. Por outro lado, essas mudanças e essas transformações têm que ser feitas dentro do pacto civilizatório mediado pelo direito. E parece uma bem-aventurada coincidência que nesse momento, com tantas transformações do porvir, que tivemos esse ano a edição da Lei 13.655, que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Se vocês olharem para o seu conteúdo, não vou aqui ficar detalhando artigo por artigo, basicamente essa lei ela procura endereçar soluções para vários aspectos da segurança jurídica. Vários aspectos da segurança jurídica. Ela tem, por exemplo, um vetor muito claro de impor ao operador do direito uma obrigação, um ônus argumentativo, de antes de decidir intervir nas relações jurídicas, e intervimos nas relações jurídicas quando decidimos ou quando praticamos atos jurídicos, sem ter portanto, o ônus argumentativo de ter a obrigação mínima de fazer uma perquisição sobre quais os efeitos que aquela intervenção na ordem jurídica vai ter para as relações que estão sendo afetadas. Ou, de outro lado, evitando que a intervenção na ordem jurídica se dê a partir de concepções abstratas totalmente desconectadas da realidade. Ou, no caso de um juiz, de um controlador, invalidando ou censurando condutas esterilizados da realidade em que essa conduta foi feita. Dou um exemplo que é um exemplo absolutamente frequente. É muito comum o judiciário decidir, impondo ônus ao Estado ou determinando a invalidação de atos, sem levar em conta o cenário da política pública em que o ato foi praticado, em que a conduta está sendo analisada. Eu tenho um exemplo lá da minha cidade, do município de São Paulo, que é muito ilustrativo. Em São Paulo é muito comum juízes determinarem à municipalidade que a municipalidade pague mensalidade em escolas privadas para pais de crianças com necessidades especiais, né, porque a rede pública de ensino do município de São Paulo não tem classes segregadas exclusivamente para crianças com necessidades especiais. Então, como não tem classes segregadas, e os pais querem que seus filhos sejam educados em classes segregadas, só com crianças com deficiência, os pais vão ao judiciário, e o judiciário determina que a prefeitura pague mensalidades em escolas privadas que têm essas salas. Podemos até dizer, puxa, que bom, né? Está suprindo uma ausência de política pública. Se não considerarmos que no município de São Paulo há uma lei, e por trás dela uma política pública discutida, que indica, ou que define, que é melhor para criança com necessidades especiais estudar em classes com crianças que não as têm, com acompanhamento específico. Por quê? Porque os pedagogos demonstraram que é melhor para o desenvolvimento da criança conviver com crianças que não têm a necessidade especial, tendo um certo apoio, do que segregá-las. Ora, a decisão de política pública do município não é porque não tem, porque não quer gastar, porque é omisso. É uma decisão clara, posta em lei. E o judiciário analisa o caso concreto e não olha para o entorno da política.
Senhores pais, entendo a sua preocupação, mas acredite, a política pública foi feita com consistência. Sejamos deferentes a ela, porque eu, né, se fosse juiz, eu sou juiz e não entendo de pedagogia, muito menos de atendimento de crianças com necessidades especiais. Os que entendem disseram que essa é a melhor prática. O senhor tem liberdade de discordar, mas a rede pública no seu município tem essa política pública. Ora, me parece que isso significa você ter um mínimo de deferência e, portanto, de segurança jurídica àquilo que é discutido, definido, e, no caso do exemplo, veiculado por lei. Então, aqui também nós temos algo muito importante. Outra dimensão que a nova LINDB traz, a dimensão de que o agente público não vai ser punido simplesmente por ter, consistentemente, sem dolo, sem má-fé, sem nenhum tipo de vício, uma orientação ou uma definição, né, dentro da sua alçada, diversa do que aquele que vai analisar o meu ato. Né? É o exemplo do procurador, do Flávio, que faz um parecer fundamentado, bem escrito, baseado em doutrina, que no futuro o juiz, o promotor, não vai concordar, nada mais natural, né, vai divergir, nada mais natural, mas vai querer impor ao Flávio a pecha de ímprobo porque adotou uma posição jurídica consistente que não é a que ele concorda. Não, pode até dizer, esse sujeito aqui é muito inovador, ou, enfim, não entende direito, lê o livro errado, né? Mas ímprobo, vamos dizer que há um intervalo. Por que isso é fundamental para a segurança jurídica? Porque uma das dimensões da segurança jurídica significa eu saber que se eu agir dentro de certos parâmetros, não agir com dolo, né, eu não vou receber uma consequência que não é proporcional, não é condizente com a minha conduta. A incerteza no agir torna a aplicação do direito ou o manejo da ordem jurídica absolutamente aleatório. Ou balizada por outros conceitos. Por exemplo, qual será o conceito de moralidade ou de economicidade de quem vai controlar a minha conduta? Então, aqui também temos uma importância grande para a estabilização das relações jurídicas. Né? Ou então, e com isso eu concluo, a introdução de regras que me parecem muito óbvias, mas que na prática não são. Exemplo, a Constituição nos diz que a lei, manifestação máxima da mudança, disse há pouco, não pode retroagir para colher o ato jurídico perfeito, certo? Bom, se a lei não pode, por que a interpretação da lei pode? Se o legislador, que teoricamente é o mais legítimo para operar a mudança, por que o intérprete autorizado da legislação pode fazer uma mudança e colher preteritamente uma situação? Dou um exemplo. Quer dizer, um prefeito passou o ano inteiro administrando o seu orçamento consoante a jurisprudência de um tribunal de contas que dizia que gasto com transporte escolar era contabilizável nos gastos de educação. E ele investiu nisso, contabilizou e prestou contas no final do exercício, à luz do que era a decisão unânime, consolidada do Tribunal de Contas. E as contas vão para análise no ano seguinte. Quando, no começo do ano seguinte, em março do ano seguinte, o Tribunal de Contas revisita a sua posição e diz, não, gastos com transporte escolar não são mais computabilizáveis como gastos de educação. Normal, né? Mudou o entendimento? Ok. E aí vai analisar as contas do exercício anterior e julga o prefeito com contas irregulares, portanto, inelegível à luz da lei da ficha limpa. Mas me parece óbvio. Mudou a orientação, nova decisão, tá? Produz efeitos doravante. Eventualmente, até para o exercício em que foi decidida, respeitados os meses já corridos. Mas como é que eu posso mudar e retroceder para colher a situação pretérita? Ou seja, hoje, e com isso eu concluo, nós temos, por um lado, instrumental para reforçar a segurança jurídica. Mas isso não adianta nada, isso não vai resolver nada, se nós, no nosso dia a dia, não estivermos convictos que é melhor preservar a segurança jurídica quando ela não nos convém, do que mandá-la às favas. Porque certamente, na próxima esquina, nós seremos colhidos pela falta de segurança jurídica. Muito obrigado. Professor Floriano, acho que quem vai pedir vínculo somos nós.
Porque cada vez que você vem aqui, você faz uma palestra melhor ainda. Os meus alunos sabem que eu sempre indico uma palestra que você deu aqui sobre controle da administração pública, inspirado naquele artigo sobre os 7 impasses. Acho que agora temos mais um clássico das palestras do professor Floriano aqui na Procuradoria. Professor Floriano, muito obrigado. Até a próxima. Tenho certeza que será em curto espaço de tempo. Muito obrigado, gente. Declaro encerrado, é isso, Zé? Declaro encerrado esse painel.